eu vou começar de novo só da parte da criação do modelo da criação do modelo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou cancelar. Bom, novamente, quando você abre o Remark na central de dados, é a parte do Remark responsável pela leitura das imagens de prova dos alunos, né? E você abre aqui, por quê? Porque quando você criar o seu modelo, ele vai ter ali uma imagem, né? Essa imagem, ela é gerada pelo seu formulário, pela impressão e pela digitalização. Se nenhuma dessas esses itens variar, você consegue utilizar o mesmo modelo que você criou para uma primeira prova para provas futuras. Por quê? Porque a imagem que você gerar para uma primeira prova, ela será muito parecida para as provas futuras, né? Houve qualquer alteração nesses três itens, alterou o formulário, mudou a impressora ou mudou alguma coisa na impressora ou no processo de digitalização, você precisa refazer o seu modelo, certo? Então, para começar um novo modelo, eu vou em Novo, ele abre o editor de modelo, já começando um novo modelo. Então, nesse primeiro momento, nas propriedades, eu preciso informar o tamanho da página e orientação da página, tá? Normalmente, a gente configura como A4 retrato, esse tamanho e essa orientação já vem como padrão, né? Mas depois que você configurar, se não vier depois que você configurar, ele mantém sempre essas propriedades constantes, A4 retrato. E aí eu vou capturar a minha imagem. Essa imagem que eu vou localizar ou procurar aqui agora, ela tem três características que precisam ser obedecidas, tá? A primeira diz respeito ao processo de criação da imagem. Ou seja, eu tenho que gerar uma imagem, essa imagem que eu vou localizar agora tem que seguir o mesmo método de criação das imagens das folhas de resposta dos candidatos. Ou seja, eu preciso imprimir e digitalizar uma folha, obter uma imagem, e aí sim eu carrego ela aqui agora, tá? Então, não pode ser qualquer outro tipo, como, por exemplo, o PDF que eu mandei para a Lídia, para ela avaliar o modelo. Por quê? Porque aquele PDF foi gerado no Windows a partir do meu Word, né? Então, aí, essa imagem provavelmente é diferente da imagem de uma folha impressa e digitalizada, tá? Segunda característica, as bolhas precisam estar em branco, tá? Ou marcas. Então, você tem duas possibilidades. Ou você imprime uma folha em branco, digitaliza ela, e aí você utiliza essa imagem, ou você faz a mala direta, né? Antes da prova ser aplicada, pega uma folha, digitaliza ela, e aí você consegue utilizar essa imagem também como matriz, né? Lembrando que pode ter o cabeçalho preenchido, porque eu só preciso que as marcas estejam em branco. E a terceira diz respeito ao processo de impressão e digitalização. Então, a impressão, prefira impressoras laser, tá? Porque, apesar de ter jatos de tinta tão boas quanto laser, ou até melhor, dependendo da qualidade, da umidade do papel, pode ser que o código de barras borre. E se ele borrar, o Remark não vai conseguir fazer a leitura, tá? Então, se vocês tiverem como controlar a umidade do papel, pode ser impressora jato de tinta também sem nenhum problema, tá? Desde que ela tenha uma boa qualidade. Caso contrário, utilize impressoras laser. Normalmente, as impressoras laser atuais, os drivers dela já vêm com resolução de 1200 dpi. Para o Remark, 600 ou maior já é o suficiente para ter uma boa qualidade de digitalização, de impressão, tá? E aí eu tenho o formato de digitalização, né? Esse formato, ele reúne qualidades que o Remark não só é rápido para leitura, porque o arquivo é pequeno, como ele tem uma qualidade de imagem que atende às premissas de leitura do Remark, né? Então, você vai sempre tentar digitalizar em TIFF ou multi-TIFF, né? Então, eu tenho um tutorial que eu vou mandar para vocês que tem exatamente essa configuração, né?
Então, isso aí vocês podem ver depois. Então, TIFF ou multi-TIFF? Qual a diferença de TIFF para multi-TIFF? O TIFF, para cada página digitalizada, ele gera um arquivo TIFF. E o multi-TIFF, MTIFF, o TIFF de várias páginas, né? A expressão muda de equipamento para equipamento, ele gera em um único arquivo TIFF todas as páginas que estiverem no seu alimentador manual do scanner. Tá? Qual é a diferença? Para o Remark, nenhuma. Utilizar um multi-TIFF, ele simplesmente facilita um pouco a vida de vocês. Digamos que você tem uma prova aí com 200, 300 candidatos, né? E aí, em vez de ter lá 200, 300 arquivos, você vai ter 4 ou 6 arquivos, digamos que cabe 50 páginas no seu alimentador manual. Então, né, você vai digitalizar em lotes, esses 200 ou 300 folhas cabem em 4 ou 6 arquivos. Então, fica mais fácil gerenciar 6 arquivos do que 300. Só por esse motivo. Tá? Não existe diferença entre velocidade ou qualidade de leitura entre os dois tipos de arquivo. Independente dos dois modelos, o que você vai escolher, você precisa digitalizar com 300 dpi ou 300 ppps. Tá? Essa é a resolução de digitalização. DPI é inglês, PPP é português, né? Aí a sigla muda de acordo com o equipamento também. Não pode ser nem menos de 300, né? Porque aí ele perde qualidade na imagem, digitalização, e mais de 300 o arquivo começa a ficar grande, e o Remark começa a ficar um pouco lento. Tá? A digitalização precisa ser feita em preto e branco. Né? Dependendo do seu equipamento, você vai ver que é preto e branco, preto, monocromático, né? Ou mono. Jamais digitalize em tom de cinza ou colorido, certo? Tamanho do arquivo. Independente de quantas opções tem o seu equipamento, né? Procure a opção de tamanho médio ou média. Né? Ele já gera um tamanho de arquivo que é pequeno e tem qualidade para leitura também. Tá? E se você tiver o recurso fotografia no seu scanner, você precisa utilizar a opção documento ou texto. Né? Nessa configuração, a imagem da folha de vocês vai ficar assim, tá vendo? Então, ó, o brasão até parece que está em cinza, mas se eu chegar perto, você vê que são só dots pretos sobre o fundo branco. Né? Então, veja, a qualidade do código de barras é excepcional. E aí, outra coisa, as bolhas, ela tem o perímetro completamente fechado, que é a premissa para que o Remark reconheça as marcas. Tá? Então, você pode ver que aqui é um TIFF, 300 dpi, preto e branco, tamanho médio, e aí ele tem essa qualidade, que é o que o Remark precisa para poder fazer a captura corretamente e ser extremamente rápido. Tá? E veja que esse arquivo ficou com 57 KB, então ele fica realmente, né, bem menor. Ó, já o PDF do mesmo arquivo que eu mandei para a Lídia tem 484 KB. Então veja que usar o PDF, ele tem mais aí pelo menos umas 8 vezes, né, o tamanho do TIFF. Então, quanto maior o arquivo, mais tempo o software leva para abrir as imagens e ele fica mais lento. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Então, agora eu vou localizar essa imagem. Né? Eu vou só pegar um atalho aqui, que é mais rápido. Então, vamos lá. E aí eu carrego meu arquivo TIFF. Ele vai botar o modelo ali como preview, né? Estando lá com as bolhas em branco, que eu preciso verificar, tudo bonitinho. Eu dou um OK. E o Remark joga essa imagem no fundo. E aí, a partir de agora, eu só preciso dizer aonde estão as regiões, né? Que tipo de região é, o que o Remark vai ler e como ele deve trazer esses dados no momento da leitura. Tá? No formulário de vocês, nós vamos usar dois tipos de regiões, código de barras e OMR. O Remark tem outros 3 tipos de região, né? Região de imagem. A região de imagem, o Remark tem 2 possibilidades. Consegue capturar uma imagem da área. Então, eu posso, por exemplo, tirar aqui uma imagem da assinatura do candidato para saber se ele assinou ou não. Né? E aí, na grade de leitura, aparece se o aluno fez a assinatura dele ou não.
né? Ou eu posso também criar uma coluna na área de leitura, onde eu posso inserir, né, um espaço para inserir, a partir do teclado, digitando no momento depois da leitura, algum dado que vocês precisem, certo? Eu tenho a região OCR, né, que é o recebimento ótico de caracteres, ou seja, então é para os caracteres tipográficos impressos, como folha de resposta, nome do aluno, né? Existem algumas premissas para você utilizar o OCR com maior precisão, né? Lá no manualzinho tem também como fazer isso. E eu tenho o ICR, que é uma tecnologia nova. Está presente no Remark somente agora desde a versão 11. Então, além de não usar o processo do Remark, ele usa o Microsoft Azure para poder fazer o ICR, né, que é o reconhecimento intuitivo de caracteres, ou seja, é a escrita à mão, né, e é uma tecnologia que está engatinhando. Né, em testes que a gente fez com o ICR, o Remark, com letra de forma, conseguiu reconhecer 30% dos caracteres. Né? Então, é um valor muito baixo para você se confiar para poder fazer uma captura de dado ainda. Né? E aí, agora eu tenho as regiões que nós vamos utilizar, código de barras e OMR. Eu vou começar no código de barras primeiro, porque ele fica acima, né? Vamos fazer um mapeamento descendo. E segundo, porque é a região que identifica o candidato. Né? Então, as informações do candidato vindo primeiro, fica mais fácil conferir isso na grade de leitura. Eu vou dar um zoom aqui na lupinha a mais, vou ver ali o código de barras, né? Clico lá em cima no código de barras, né? A opção da região fica em azul. Clicou, ó, o meu cursor vira um alvo. E aí eu simplesmente preciso desenhar a área de leitura, né? Então, no caso do código de barras, eu vou criar uma área um pouquinho maior. Né? Lembrando que o processo de impressão e digitalização pode fazer com que a imagem do formulário se movimente no papel, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, né? Inclusive inclinar. E aí, ó, se eu aumento essa área de leitura, né? Mesmo se a folha subir um pouquinho, inclinar um pouquinho, se o código de barras cair dentro dessa região, o Remark consegue fazer a leitura. Tá? Para o código de barras, não tem importância nenhuma eu pegar textos e linhas. Por quê? Porque na minha configuração aqui do código de barras, ele sabe que vai procurar barras na horizontal. Né? Então, qualquer outro dado será descartado. Então, o nome da região é o ID. Tá? Eu vou usar o ID, que pode ser o ID numérico. Você pode utilizar também tanto o RG como o CPF para identificar o aluno, né, e gerar o código de barras. O tipo de código de barras é a fonte que acompanha o Remark. É a código 39. Tá? Ele é horizontal. E se no caso de vocês for tudo numérico, você vem aqui e põe numérico. Se tiver qualquer outra informação, né, de letra, deixa como texto, certo? Eu vou deixar como numérico. E aí, como é essa região que identifica o candidato, eu preciso informar essa informação, esse detalhe para o Remark. Então, eu venho aqui embaixo em análise, né, e marco a opção designar como identificador do respondente durante a análise. Então, o Remark sabe que todo e qualquer dado que vier proveniente da leitura do código de barras pode ser utilizado para identificar o candidato. Então, aqui eu dei OK, né? E aí eu falei todo e qualquer dado. Por quê? Porque, na verdade, eu estou lendo aqui somente o código de barras, que pode ser o ID numérico, né? Ou o CPF, por exemplo. Só que vocês precisam de outras informações. Né? E como é que eu trago essas outras informações? Simples. O Remark não possui base de dados, mas ele tem um recurso chamado pesquisa do banco de dados. Então, eu consigo, através de uma planilha que tem os dados do aluno ou do candidato, né? Aqui no caso eu utilizo um número de matrícula, mas eu vou colocar o ID para facilitar a compreensão, né? Eu também tenho o nome, a série e a turma, né? Porque normalmente eu dou prova para a escola, né? Mas eu tenho aqui uma coluna com data de nascimento, RG,
CPF, qualquer que seja a informação, né, que eu preciso trazer, precisa estar nessa planilha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente configurar essa planilha no Remark. Então, conforme ele for lendo as imagens das folhas de prova dos candidatos na central de dados, ele acessa essa planilha e traz os dados, tá? Então, eu venho aqui, ó, em pesquisa do banco de dados, habilito, né, o recurso. A minha base de dados é um Excel 2007-2016. Se essa opção não estiver aparecendo somente 97/2003, está faltando recurso, tá? Lá no material de apoio tem um tutorial chamado Microsoft Database Engine, tá? É o recurso da Microsoft que está faltando para você verificar, para você visualizar, né, os arquivos mais novos do Microsoft Office. Lá tem um tutorial, inclusive tem como baixar do meu Drive ou do site da Microsoft, tem um link lá para vocês poderem fazer a instalação desse recurso da Microsoft para você ver esses arquivos mais novos do Excel, tá? Então, Excel 2007-2016, eu vou procurar. Seleciono a minha base de dados, né? Ele já abriu, né? Porque ela tá certinho. Se você estiver com essa base de dados, por exemplo, em alguma unidade da rede, né? Em um outro computador, e aí você talvez tenha que pedir para conectar, tá? Nem sempre ele conecta automaticamente quando ele não está, esse arquivo não está local, né? Eu seleciono a tabela, né? No meu caso, eu só tenho uma única tabela, mas você pode ter mais de uma tabela. E aí eu vou configurar os dados de acordo com o que eu preciso, né? Eu pesquiso aquilo que eu estou lendo. No meu caso, é o ID. E eu mando substituir pela principal informação, que é o nome do candidato, né? Aqui no meu caso, nome do aluno. Então, a primeira coluna agora não é mais ID, é o nome do candidato. Então, eu vou lá na definição da região e mudo de ID para nome. Tá? Pode ser nome do candidato, não tem problema. Volto lá na pesquisa do banco de dados, só que eu também preciso, digamos que você esteja usando o CPF dele como identificador. Então, eu posso botar aqui, ó, o ID e também qualquer outra informação. Aqui, no caso, eu vou usar a série. E aí, inclusive, né, além do nome do aluno, eu consigo utilizar qualquer um desses outros dados como identificador do respondente, né? Você utilizar o dado do identificador do respondente é o dado que aparece nos relatórios, né? Todos os outros dados ficam disponíveis para você exportar, né, junto com o resultado no final, para Excel, para TXT, CSV, conforme a necessidade de vocês, e isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então eu vou dizer que eu preciso do nome dele e do ID dele, que no caso poderia ser o CPF, tá? Aí eu dou um OK, e aí eu já tenho aqui, né, 3 campos com dados apenas da leitura do código de barras. Então agora eu já vou mapear as respostas. Eu preciso ver a primeira, né? E aí, no caso, como são 4 colunas, eu tenho que mapear uma a uma cada uma desses campos. Então, agora é o OMR. De novo, o cursor vira um alvo. Só que, diferente do código de barras, eu não posso pegar nada além das marcas, tá? Então, por isso que a gente deixa esse espaço maior em volta aí das marcas. E aí, agora, ó, é só a gente fazer um mapeamento um pouquinho maior, tá? Soltou de novo, o Remark já abre as propriedades da questão, tá? O nome da região, normalmente eu recomendo a letra Q, que é, por quê? Porque o Remark tem lá na frente que vai utilizar o nome da região para que você possa utilizar esse recurso. Se você usar um nome muito grande, né, um número desaparece. Como é que é gerado esse número? O Remark gera o número da questão automaticamente. Então, veja, se você precisar usar um termo, o maior termo que eu recomendo é a palavra questão, Q maiúsculo e o resto minúsculo, tá?
A região OMR do Remark, ela tem uma certa inteligência, né? Então, a partir do mapeamento da região corretamente, ele sabe que eu tenho 5 colunas e 10 linhas. Por quê? Porque a orientação está por linha. Ele não sabe que a orientação está por linha. O padrão dele é linha, tá? Se qualquer outra vez você precisar alterar a orientação, você seleciona a coluna, tá? Então, ele sabe que eu tenho 5 colunas ou 5 opções de respostas e 10 linhas ou 10 questões. É aqui que ele faz a numeração das questões, tá? Eu preciso deixar o tipo de OMR como múltiplo, ou seja, em uma região eu tenho múltiplas regiões, então para cada linha eu tenho uma região. O tipo de dados é texto, né? Por quê? Porque as respostas são letras. E aí, os rótulos são exatamente as opções de resposta na ordem correta. O Remark já tem algumas escalas de rótulos pré-definidas, a primeira já me atende, então, ó, letra A, letra B e assim por diante, tá? O Remark, ele tem a capacidade de trazer permitir que você configure, né, respostas que não estejam de acordo com o que você espera. Ou seja, multiplicação e resposta em branco, né? Uma perguntinha rápida. Vocês vão fazer todo o processo de correção no Remark, ou seja, vão ler, fazer a correção e exportar o resultado do Remark? Sim. Tá. Então, eu recomendo que você deixe, né, as configurações padrão do Remark. Para múltipla marcação, ele vai manter todas as respostas que o candidato manter. E se ele deixar em branco, ele vai mandar a palavra blank, tá? Dessa forma fica mais fácil você ver e tomar uma ação no momento da leitura. Então aqui eu dou um OK. Ó, veja que eu já tenho aqui, ó, 10 questões, tá? Então agora eu preciso criar as minhas outras 3 regiões. O Remark tem um recurso legal que ganha ganha um bom tempo, que é simplesmente copiar e colar as regiões. Então, eu preciso ir ali na minha lista de regiões, né? Seleciono a palavra questão, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, ele duplica a minha região, né? Note que agora essa região em vermelho é de 11 a 20, né? Que é exatamente a minha próxima área que eu vou criar. Eu já explico por que ela está em vermelho. Assim que eu colocar ela no lugar certo, tá? Ela fica verde. Por que ela fica em vermelho? Lembrando que a região MR tem uma certa inteligência, né? Ele sabe que eu tenho, na orientação por linha, 5 colunas e 10 linhas, né? Se eu pegar qualquer coisa além das marcas, ele avisa, tá? A região OMR ficou em vermelho, colocar o cursor em cima, ele te explica por que ela está em vermelho, tá? É a ação que você tem que fazer para corrigir o erro. Então aqui, ó, a borda esquerda está tocando marcas. Então eu venho aqui, ou reposiciono ou redimensiono. Ficou verde, ela está certa, tá? O outro motivo pelo qual ela fica em vermelho é se a sua área divergir da configuração de linhas e colunas. Então lá tem 10 linhas. Se eu diminuir a área para 9 linhas, ele vai saber, inclusive, e fala que é o número de linhas que está errado, tá? Então, aumentou de novo, ele volta ao normal, tá? Agora eu vou criar a região de 21 a 30, Ctrl C, Ctrl V, posiciono, ponho no lugar, e aí, ó, já tenho de 21 a 30. Muito cuidado quando você for dar Ctrl C, Ctrl V. Por quê? Porque o Remark, ele cria as regiões logo após da região que estiver em destaque em azul. Então, se por acaso você estiver com a região na ordem selecionada errada, ó, agora ele está dizendo que a região em vermelho é de 21 a 30. Se eu botar no último, ela é de 31 a 40. Então, eu tenho um mapeamento errado. Então, metade das questões da prova vai ser lida erroneamente na posição errada, tá? Então, aqui, ó, eu vou deletar,
vou na minha última que eu criei, Ctrl C, Ctrl V, coloco lá, e agora sim eu já tenho minhas 40 questões mapeadas e prontas para leitura, tá? E aí eu ainda tenho ali, né, as opções do aplicador, ausente e eliminado. Eu vou mapear elas independente, até porque existe entre as bolhas a palavra ausente, né? Então veja, OMR de novo, mapeio somente a bolha. E agora, nessa tipo de região, o tipo de MR é um pouco diferente. Então aqui se ele está ausente, né? O tipo de MR agora não é múltiplo. Por quê? Porque eu tenho uma única bolha. E aí eu tenho que usar a inteligência do software para entender a marcação. E para isso eu coloco como booleano. Então, no caso do tipo de OMR booleano, se a bolha estiver por preencher, o aluno está presente. Se o examinador, o aplicador, foi lá e marcou a bolha, ele está ausente, né? Nessa situação, normalmente, eu recomendo deixar o presente em branco e ele colocar simplesmente a palavra ausente na opção. Oh, o meu teclado não está certo. Vamos lá. Ausente. Tá? Por quê? Porque você imagina uma coluna que tenha presente, 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 presente. No meio de um deles lá vai ter um ausente, né? Fica até difícil você ver. Agora, numa coluna que está toda em branco, só aparecer a palavra ausente, fica muito mais fácil você localizar aqueles que estão ausentes, né? Eu vou dar um OK, ele vai dar um aviso dizendo que uma das opções está em branco, não tem problema. Eu dou sim, né? E ele já criou a minha região ausente. E aí eu tenho a última, também OMR, e eu vou usar a mesma lógica do ausente. Então aqui é eliminado, ele é booleano. Se vocês quiserem botar algum dado quando a bolha estiver por preencher também, fiquem à vontade. Na verdade, é uma característica que vocês precisem para fazer a leitura, né? E aqui, eliminado. Tá? Então, tá aqui. Aí você fala, bom, apesar de estar no final, eu gostaria que essas duas questões viessem logo depois do nome. Então você pode vir aqui, ó, selecionar com Ctrl as duas regiões, segura, né? Ah, não, não pode mais, agora é uma por uma, esqueci desse detalhe, na versão 11 isso mudou. Vamos lá. Então eu seguro a questão ausente e levo até sobre a palavra nome. Ele vai perguntar se eu quero mudar a ordem dos elementos, dou sim, e ó, agora o ausente aparece logo depois do nome. A mesma coisa eu vou fazer por eliminado. Você segurar o eliminado, vou colocar sobre a palavra ausente, solto, confirmo a modificação de ordem. Então agora vai vir os dados do aluno, se ele está ausente, se ele foi eliminado, e aí sim somente as 40 questões, tá? Essa ordem aqui você faz de acordo com o que você precisa, tá? Bom, criei aqui as regiões. Assim, você sempre põe a região sobre a região que você quer que ele venha imediatamente depois, tá? Agora eu preciso salvar. Vou pegar aqui de novo. Então aqui, o meu modelo, eu vou colocar no nome dele a quantidade de questões. Por quê? Porque se eu tiver uma prova com 40, e eu vou corrigir uma prova com 40, lá na minha central de dados, vai aparecer os arquivos mais recentes utilizados. Então, eu não preciso mandar abrir, localizar, procurar. Eu clico no nome do arquivo, que vai ter a quantidade de questões, e ele já abre, né? Se for de 40, se for de 60, de 60, e fica muito mais fácil você trabalhar ganhando tempo nesse momento, tá? Então, eu salvo, e aí, ó, eu vou abrir esse modelo lá na minha central de dados.
Então, aqui, ó, eu tenho o nome, o ID, a série e a turma, né? Que são os dados que vão vir da leitura do código de barras, o ausente e o eliminado, que são informações separadas, e depois as 40 questões da prova, tá? Bom, esse é o modelo de vocês. Para o treinamento, né, eu vou usar outros modelos, até porque esses modelos já foram preparados com vários erros, né, possíveis que eu preciso que apareçam para poder dar o treinamento e vocês verem o que vocês podem encontrar pela frente, né? Então, ó, eu vou fechar, vou começar um novo modelo. O meu modelo, ele tem as mesmas características que o de vocês. Ó, então aqui é a folha em branco. Então vamos lá. O meu código de barras está nesse identificador 1 aqui. Então eu vou dar um zoom. Vou lá em código de barras. Vocês já sabem que eu vou fazer a pesquisa do banco de dados, então aqui, ó, é nome, tá? Tipo de código de barras é código 39, horizontal, e ele é numérico. Eu vou em análise e digo que a região é designada como identificador do respondente durante a análise. Pesquisa do banco de dados, utilizo o recurso, digo onde está meu arquivo, né? Pesquiso pelo ID, trago o nome dele, o ID e depois a série e a turma. E eu vou usar o ID também como identificador. Tá? Aqui na minha ordem eu não tenho eliminado, mas eu já tenho ausente, então para a leitura, como vocês verem como funciona, é o suficiente. Então eu venho aqui, ó, OMR, mapeio somente a bolha do ausente. Tipo de MR é booleano. A bolha por preencher fica vazia e a bolha preenchida é ausente. Tá? Salvo. E aí, ó, diferente do de vocês, eu tenho só 30 questões, vocês têm 40, mas para demonstrar os erros possíveis que eu posso encontrar, essas 30 questões são o suficiente. Então, ó. Abrir as propriedades, questão, múltiplo textual, tudo bonitinho, de A até E, dou um OK, vou lá na minha coluna, Ctrl+C, Ctrl+V, e depois Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Fez aqui, vou lá, salvar como. É o arquivo que a gente vai usar aqui agora na capacitação, tá? Aqui eu posso fechar, vou lá na minha central de dados, vou abrir o modelo da capacitação, e ele tem lá as mesmas configurações. Então, os dados que vêm do código de barras, uma questão de marcação ausente, no caso de vocês teriam eliminado, e aí eu tenho até 30 questões, vocês têm 40, tá? Então, a partir de agora, eu vou passar para uma nova fase do treinamento, né? Então, já é a leitura das imagens de prova dos candidatos. Então, aqui agora, eu precisaria saber se vocês têm alguma dúvida da parte de criação, se vocês gostariam de rever algum recurso. Por mim, pode continuar. Tá? Então tá bom. Os outros dois não tem dúvida, posso continuar? Eu prefiro também continuar. Então tá, então vamos lá. Bom, então, isso tudo você pode fazer, né, antes da prova. Por quê? Porque você já deixa o seu modelo pronto, né? Você já sabe onde você vai imprimir, onde você vai digitalizar, já deixa o seu modelo pronto, né? E aí, no dia da prova, acabou a prova, você vai digitalizar todas as provas, né? Se a leitura do Remark é por prova, né? Se todos os candidatos tiverem a mesma prova, né? Não for para, por exemplo, por série,
então você pode corrigir todas as provas junto. Se por acaso for para cargos ou para turmas diferentes, aí sim você tem que fazer a digitalização por leitura, tá? E aí, ó, você vem aqui, ó, veja que os arquivos vão ficar sempre aqui no recente, né? Então, ó, eu vou fazer a leitura da capacitação, e aí ele abre o modelo com as regiões já pré-definidas, e eu preciso agora ler as imagens das provas digitalizadas. Então, eu venho aqui em dados, ler, ou na opção ler aqui, na barra de atalho, né? Tanto faz qualquer um dos ler. Assim que eu clicar em ler, ele vai abrir o assistente de leitura, tá? Vocês vão ler de imagem. O Remark até pode fazer a leitura do scanner, tá? Só que o Remark, para poder fazer a leitura de scanner, ele tem um driver TWEN padrão. E esse driver TWEN padrão, para ele poder funcionar com esses vários dispositivos, ele faz a leitura página por página. Então, é um processo extremamente demorado. É muito mais prático você digitalizar por blocos, né, ou todas as provas de uma única vez, e fazer a leitura delas aqui agora. Então, você vai em ler imagens, vai em próximo, e aí você carrega um ou mais arquivos da prova que você vai avaliar, né? Por que um ou mais arquivos? No meu caso aqui, né, esse multitif tem 30 páginas, né? Como eu falei para vocês, se vocês tiverem uma prova com 200, né, e digitalizar em multitif e cabe só 50 páginas no alimentador manual, são 4 arquivos que você tem que jogar aqui em lista de imagem, tá? Colocou todos os arquivos de imagem na lista de imagem, você já vai em ler. Não vai em próximo. O próximo só habilita a revisão das exceções durante a leitura. Então, é um processo chato. Por quê? Toda vez que ele encontrar um erro, ele para você tomar uma ação. Então, deixa ele fazer toda a leitura. Você pode, inclusive, ir tomar um café, pegar uma água, ir no banheiro. Acabou de fazer a leitura, aí sim você faz somente a revisão das exceções, tá? Então, carregou os arquivos de imagem na lista de imagem, clique em ler, e aí, ó, lembrando que todos os erros que eu estou vendo aqui são erros propositais, tá? Eu preciso instruir vocês quando vocês encontrarem esses erros no momento de leitura, tá? Então veja, ó, o Remark leu, vou diminuir aqui um pouquinho, tá? O Remark leu ali as 30 páginas, e aí, ó, eu tenho aqui vários erros de leitura, né? Toda célula com fundo colorido é um possível erro, né? E aí o Remark deixa essa informação, né, com o fundo colorido para que você, durante a revisão, você faça ali, né, a conferência do que se o foi lido está correto ou se precisa de algum ajuste, tá? Só que antes da revisão, eu vou tentar eliminar os erros mais grotescos, né? Aqueles onde, por exemplo, na linha 7 ou na linha 12, né? Olha, na linha 7, ele não leu nada, ele só leu o ausente. E mesmo assim, ele leu o ausente no lugar errado. Na linha 6, o ausente está no lugar certo. O código de barras está no lugar certo. E aqui, ó, não tem nada. Assim como na questão 1, também não tem nada. Então, essa linha 7, né, se eu for dar uma olhada melhor, eu vejo que as regiões caíram fora do lugar. Por quê? Porque ao imprimir e ao digitalizar, né, a folha demorou para entrar, que seja no processo de impressão ou no digitalização, né? Pode até correr nos dois. E aí, a imagem foi deslocada para baixo. Por quê? O rolete começou a puxar, a folha não entrou, o processo de impressão e digitalização ocorreu e a imagem foi gerada lá embaixo. Se eu colocar aqui, ó, na folha anterior, na prova da Ana Maria, veja que o espaço entre a margem do papel é bem pequena, né? E aí, o que eu faço? Eu preciso digitalizar de novo? Não. O Remark tem um recurso
para ajustar essas regiões de leitura quando a imagem cai muito fora do lugar. Tá? Se ela cair com um posicionamento de 2, 3 milímetros, o Remark consegue fazer a leitura. Tá? Então, esse recurso é quando a imagem cai muito fora do lugar. Então, eu venho aqui, ó, em ferramentas de reconhecimento. Veja que destacar a pergunta já está ligado. Tá? Ela precisa sempre estar ligada. Por quê? Porque assim, ó, eu sei que quando eu passar nessa célula, eu vou ver exatamente em azul o que ele leu, que foi a resposta B, está correta, não tem nenhum problema. Tá? Então, destacar pergunta precisa ficar sempre ligado. O recurso que eu vou utilizar é destacar e ajustar regiões. Então, veja, assim que eu clicar na expressão, ele coloca um retângulo cinza. Na verdade, ele colocou um retângulo cinza para todas as minhas regiões. Na prova da Ana Maria, que foi digitalizada correta, todas as regiões estão no lugar correto. Agora, se eu for na prova da linha 7, ó, nem tudo está no lugar certo. Então, agora, eu só preciso pegar o retângulo cinza, ó, e posicionar no lugar correto. Tá? Lembrando que, no caso das regiões OMR, eu só posso mapear as bolhas. Tá? E, por último, o código de barras. Tá? Que não tem problema eu pegar um pouquinho mais. Esse destacar e ajustar regiões, ele só reposiciona. Você não consegue redimensionar, né, a região. Tá? Por que eu falo redimensionar? Eu tenho muitos clientes que preferem digitalizar em PDF. Mesmo ficando maior, eles preferem PDF. Só que o PDF ele não é uma reprodução fiel do papel. Por quê? Porque o que gera o PDF é um software dentro do seu scanner. Né? Então, cada equipamento, até do mesmo modelo, pode ter versões diferentes do seu gerador de PDF. Né? Então, o que acontece? Eu tenho clientes que usam 2, 3 scanners para ganhar tempo, né? E gera tudo em PDF. E aí, 1/3 dos arquivos ele lê e os outros 2/3 não. Aí, quando você vai ver, né, o PDF de uma das impressoras aumentou a imagem. Então, ela diminuiu as margens, a imagem aparece esticada. Nesse caso, o Remark ainda até faz a leitura sem problema nenhum. O problema é quando ele comprime a imagem. Né? E aí o que acontece? Né? Ele vai pegar mais informações do que deve. Tá? Então, esse recurso é somente para reposicionar. É um dos motivos pelo qual o Remark lê PDF, mas a gente não recomenda. Se você for fazer toda a digitalização em um único equipamento, você pode usar o PDF também. Tá? Lembrando que aí você tem que gerar o PDF para a imagem matriz também. Tá? Bom, eu coloquei todas as regiões no lugar certo. Como eu vou reler todas as regiões da página, eu mando reler em página. Tá? Se foi só uma região que você viu que caiu no lugar errado e precisou reposicionar, você manda reler a região. Tá? Eu tive, acho que 1 ou 2 casos só que a pessoa precisou reler o lote. Tá? Que por um acaso, numa impressão lá específica, foi feita de uma gaveta diferente lá, e aí na hora de digitalizar tudo saiu da posição. Então ele reposicionou uma, releu o lote, e no caso dele funcionou, porque todas as imagens estavam iguais. Tá? No caso aqui é reler a página. Na hora que eu clicar aqui em reler a página, ele vai me dar um aviso, tá? Dizendo que os dados vão ser sobrescritos da primeira leitura. Como eu não consigo utilizar nada do que está ali, ó, é só dar um sim, e aí, ó, ele conseguiu colocar todas as regiões no lugar correto. Então, ó, se eu vier aqui no nome dela, é a Paula Souza Lima. Então, ele leu correto. A primeira questão também está correta. Né? O ausente está para preencher. Então, ele capturou todos os dados corretamente. Né? Acabou de usar o recurso, clica de novo lá em ligado e desliga o recurso. Tá? Bom, nós eliminamos aqui o principal problema, que era uma prova inteira. Eu tenho a 12 aqui, mas eu vejo que ele trouxe os dados, né,
e disse que o aluno está ausente. Então, ele realmente está ausente. Então, a partir desse momento, eu sei que essa leitura aqui vai estar toda em branca porque ele esteve ausente, certo? E agora, o que eu faço para passar todas essas outras células pontuais com fundo colorido? O Remark tem a revisão das exceções. Então, eu venho aqui ó, em dados, revisão das exceções. Eu tenho também aqui ó, no topo da primeira coluna, ou lá em cima na minha barra de atalho. Assim que eu clicar em qualquer uma das três posições, o Remark vai começar a revisão. E aí, ele vai colocar aqui na minha coluna da esquerda as opções do que ele vai rever, tá? As três primeiras, múltipla resposta, que é o verde claro, o amarelo de resposta em branco e o erro de reconhecimento, são referentes às regiões OMR. Então, essas três opções precisam estar selecionadas, tá? E aí também eu faço a leitura do código de barras. Então, eu também vou ver se há algum erro de leitura do código de barras. Nesse caso, é um amarelo escuro. E tem também, né, a região de pesquisa do banco de dados, tá? Que é quando o Remark lê o código de barras, mas não encontra o dado na minha base de dados. Eu vou até forçar um aqui, porque ele já limpou lá em cima. Pronto. E aí, nós vamos fazer agora, pontualmente, a revisão dessas células coloridas, tá? Eu vou clicar em próximo. Ele começa sempre lá na primeira coluna, primeira linha, né? O fundo está em branco, não tem nada errado. Próximo. Bom, já começa com um cinza, mas não tem cinza na minha legenda aqui. O que acontece? Quando o Remark encontra mais de um erro na mesma célula, ele deixa o fundo como cinza, tá? Nesse caso, ele não só não leu o código de barras, e por não ler, ele não conseguiu fazer a pesquisa do banco de dados. Então, ele deixa em cinza, né? E aí é óbvio que ele não leu o código de barras porque tem um número escrito à mão, né? Isso aqui é muito comum em escola. Então, o que acontece? Né? Normalmente, o pessoal deixa folhas em branco, né? Inclusive, em até alguns concursos, eu até recomendo. Né? Tem sempre algum candidato que entra com algum recurso, porque esqueceu, porque atrasou na hora de fazer lá a matrícula, entrou com recurso para garantir que ele faça a prova, e aí a folha de prova dele não foi feita. Ele precisa de uma folha de prova, então ele preenche a folha manualmente com todos os dados dele, e aí, ó, no ID, você simplesmente digita o que você está vendo. 1, 2, 3, 4, 7, 1. Tá? Veja que logo depois do dígito, do número que eu digitei, apareceu o número em azul. Isso quer dizer que o Remark encontrou esse número lá na minha base de dados. Então, na hora que eu clicar na próxima célula, ele me traz o nome dos dados correspondentes a esse ID. Se eu for lá, ó, a prova é da Liane, ele trouxe o nome dela correto, aí é só ir para próximo, tá? Olha, aqui para mim tem algum erro realmente. O aluno marcou a letra D, mas o Remark está dizendo que ele marcou a B e a D, mas a B está em branco, né? O Remark tem uma região de leitura um pouco mais ampla do que somente a marca, tá? Isso é para facilitar ali o posicionamento e aí conseguir localizar a região como um todo, tá? Então, a região de leitura do Remark é esse retângulo azul dividido aí, nesse caso, em 5, né? Porque são 5 respostas, e cada uma desses quadradinhos, né, é uma região de leitura. O Remark interpreta a marcação, né, de uma opção pelo preenchimento que tem em volta, né? Nesse caso aqui, é um caso que é comum em escola, que tem um único equipamento, é um equipamento que é usado por tudo, então às vezes ele está sujo, vaza à tona, e aí ele faz aquele risco, né, de cima a baixo, com um montão de sujeira. E veja que em volta da bolha A, eu tenho sujeira, mas a letra A não aparece nas opções de resposta. Ou seja, aqui no caso, não teve preenchimento suficiente para o Remark entender que a bolha A foi preenchida, tá? Mas em volta da bolha B, eu já tenho muito mais preenchimento, né?
Então, nesse caso, o Remark entendeu que a bolha B foi preenchida, né? Não posso prejudicar o aluno por causa disso, ou o candidato. Então, nesse momento, eu venho aqui, ó, e marco a letra D, que é a resposta que ele deu na questão, tá? Vou para próximo. Ó, erro de reconhecimento, tá? Isso aqui é quando o Remark não encontra uma das bolhas. Aqui, o motivo é óbvio, né? É escola. O aluno marcou a letra E, descobriu que a resposta da questão 14 correta era a letra D, então ele vai lá, apaga a bolha E, marca a bolha D e entrega a prova. Para o Remark é uma rasura, né? Nessa situação, ele não pontua. Se no seu processo seletivo houver a possibilidade dele apagar a bolha e marcar, e aí sim você simplesmente marcar a resposta correta dele, aqui no caso é só você marcar a letra D e aí você continua o processo, tá? Vou para próximo. Ó, uma resposta em branco, ele trouxe o blank. Próximo. Dupla marcação, agora sim a letra B e a letra E. Ó, aqui é a prova do Vladimir, que estava ausente, né? Então eu sei que todas as respostas dele estão em branco. Então eu já pulo para a próxima linha, primeira coluna, e continuo. Ó, mais uma resposta em branco, né? Mais uma sujeira na bolha B lá. Então a resposta do aluno é a letra E. E aí sim, agora, ó, o código de barras. Nós forçamos a situação, mas a lógica é a mesma. Ele leu o código de barras e não achou o dado lá na sua planilha, tá? Se você utilizar a mesma planilha que você utilizou para gerar o código de barras, né, provavelmente o dado vai estar lá, né? Mas se for planilhas diferentes ou tiver algum problema de formatação, nesse caso aqui, ó, eu vou terminar, né, a minha revisão, eu salvo as alterações do que eu já fiz, acesso a minha planilha, abro ela, porque durante a revisão, a planilha está conectada ao Remark. Então, se você abrir, ela abre somente como leitura e você não vai conseguir aplicar nenhum ajuste. Tá? Então, abre, verifica se o dado está correto, verifica se o dado está idêntico. Né? Se o aluno não tiver lá, insere nesse momento lá no final, não tem problema, salva essa planilha e aí ó, nós voltamos a fazer a revisão. Assim que eu voltar a fazer a revisão, o Remark pergunta se eu gostaria de rever, continuar a retomar a revisão da onde eu parei. Como eu sei que acima da linha 20 está tudo certo, continuo a partir daqui, tá? Ó, a linha 20 aqui não foi resolvida. Então agora, mesmo o dado estando certo, eu vou lá no ID e digito o mesmo número que está lá. 1219350, tá? Agora sim, ó, ele encontrou o dado, eu clico na próxima célula, ele está dizendo que a prova é da Isis. Ó, Isis, tá certo o nome. Vamos para a próxima. Ó, mais uma em branco. Próximo. Ó, mais uma com dupla marcação aqui, inclusive fez uma marca grande, né? Mas é uma dupla marcação. Vou para próximo. Como eu fiz o ajuste ali na prova da identificação da Isis, eu salvo essas alterações. Esse aviso aqui, ele tem 3 tipos de avisos diferentes, tá? Quando você faz alteração, ele dá exatamente essa tela que vocês estão vendo, tá? Se você fizer toda a revisão e não fizer nenhuma alteração, tá? Ele vai dar a opção OK e cancelar. Tá? E se não houver nenhum dado a ser revisto, né, ele vai dar somente o aviso, não há nada para rever, você dá um OK também, e aí ele já está pronto aqui para fazer, né, a correção, a avaliação, né, dessa prova. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Depois que vocês entregarem o resultado, existe a possibilidade de vocês anularem alguma questão? Não. Não, isso é sempre feito antes. Abre-se o recurso antes, e aí assim, somente quando o recurso for fechado, é que vocês fazem a correção, correto? Correto. Legal, então tá. Bom, então não há necessidade de vocês fazerem uma cópia da grade de leitura, tá?
Mas mesmo assim, eu vou mostrar para vocês como criar um backup da leitura, caso vocês precisem abrir, né, por algum motivo, essa prova, tá? Fez a leitura, fez a revisão, você vai vir em salvar dados como, vai selecionar uma pasta, onde você vai salvar os arquivos de backup, tá? Você vai selecionar a opção ROX, tá? Remarque Extended Archival. É ROX, certo? E aí, você vai colocar no nome do arquivo, né, qual é a melhor identificação para aquele processo seletivo, tá? Então, eu vou dizer que aqui, ó, é o processo seletivo 32 de 2022, tá? Então, eu sei que aqui estão os arquivos de leitura do processo seletivo número 32 de 2022. Aí eu dou um OK, ele vai juntar todos os arquivos dentro desse arquivo ROX e dentro lá da pasta, ó, ele cria o meu arquivo de backup, tá? Depois, no final, depois que acabar o processo, eu vou voltar aqui e só mostro para vocês o que precisa ser feito para abrir ele, tá? Bom, então aqui nós fizemos a leitura, nós revimos todos os dados que podiam estar em conflito, nós salvamos o backup. Então agora nós vamos partir para a avaliação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Gostariam de rever algum item? Pode continuar. Pode Então continuar. tá, Também pode seguir. vamos lá. Então agora eu já tenho todos os dados preparados para correção, né? Então eu tenho dois tipos de correção. Vou fazer Oi? Bom, eu tenho dois tipos de correção. Imagina, não tem problema. Eu tenho dois tipos de correção: a avaliação rápida e a avaliação avançada. Qual é a diferença? A avaliação rápida me dá um resultado único de correção. Tá? Eu não consigo dividir a prova por disciplina, eu não consigo anular uma questão, eu não consigo fazer nada. É simplesmente o resultado diante da grade de leitura. Tá? E para isso, eu preciso que a primeira linha, ou seja, a primeira imagem a ser lida, seja uma imagem das respostas corretas. Né? Então, nesse caso, eu pego uma folha em branco, preencho com as respostas corretas, né? Digitalizo, e é esse o primeiro arquivo que eu faço a leitura, onde a primeira linha é utilizada como referência para correção. Tá? No caso de vocês, eu vou fazer a avaliação avançada. Por quê? Porque eu consigo agregar muito mais informação, né? Eu consigo, inclusive, salvar o gabarito de correção. E aí, futuramente, eu posso até fazer ajustes e alterações. Tá? Então, ó, eu venho em avaliação avançada. Assim que eu abrir, clicar ali em avaliação avançada, ele abre aqui a janela para poder fazer as configurações. Tá? Primeira pergunta: o que vocês esperam como resultado da correção? Uma nota de 0 a 10 decimal, por exemplo, ou simplesmente a soma das questões que o aluno não acertar? O somatório das questões. Tá. Então, no caso, a gente não vai usar escala de avaliação, tá? Já vamos partir para a referência. Interessa para vocês ter uma nota de referência, por exemplo, no edital diz que se o aluno acertar menos de 50%, ele é eliminado? Tem alguma coisa assim? Ele não pode zerar nenhuma das disciplinas e no mínimo 40%. Tá. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte: em vez de usar a nota média da classe para essa correção, eu vou usar um valor personalizado e vou dizer que é 40%. Então, nos gráficos de nota do candidato, se ele tirou 40% ou mais, o gráfico dele fica verde. Se ele tirou menos de 40%, o gráfico dele fica em vermelho, tá? É possível você criar um cabeçalho personalizado. Então, eu consigo vir aqui no cabeçalho, colocar aqui o brasão do Colégio Militar, o nome da prova. Então, desde 3 linhas por 3 colunas ou 3 linhas e uma única coluna, tá? E aí, para essa prova, ele vai colocar esse cabeçalho em
todos os relatórios, tá? A utilização do cabeçalho personalizado aumenta a quantidade de páginas por relatório, até porque você está inserindo uma informação extra, tá bom? Bom, desculpem. A opção de teste lá, já com personalizado, gabarito de resposta. É aqui que eu vou inserir as respostas corretas à prova, tá? Desculpem, de novo. Bom, então eu tenho algumas formas de poder inserir esse dado, tá? A primeira coisa, eu preciso ver se realmente é uma avaliação objetiva para todas as questões, né? Eu deixei aqui o ausente de propósito, então aqui agora, ó, eu preciso desmarcar o ausente. Por quê? Porque se ele está ausente ou se ele está presente, não é um item que vai ser corrigido, né? Avaliado. Então, eu preciso que somente as questões estejam com o xizinho da avaliação objetiva marcada, tá? E aí, agora, eu tenho quatro opções para colocar a resposta correta. Duas delas não muito seguras e duas um pouco mais seguras, uma bem mais segura, tá? A primeira, eu venho aqui e eu começo simplesmente, ó, a digitar as respostas corretas, tá? E eu já digo para vocês que já vi muito erro acontecer por causa disso, tá? Outra opção, você pode selecionar das opções de resposta, tá? Aqui, apesar de ter um pouco menos de chance de erro também, no começo sempre vai bem, né? Quando chegar mais para o final das questões, você já está ali com aquela sopa de letra na cabeça, você acaba podendo marcar a opção errada, tá? Uma opção um pouco mais fácil. Abra um Excel. Se você conseguir exportar isso de algum lugar, perfeito. E aí, ó, por coluna, você vai colocar as respostas corretas. Opa. E assim por diante, tá? Carrega as 40 respostas numa única coluna, seleciona essas respostas, dá um Ctrl C, vem aqui na primeira questão, dá um Ctrl V e ele vai colocar aqui as respostas corretas, tá? E pelo mesmo motivo lá que você digitou aqui a opção de resposta errada, você também no Excel pode digitar errado. Qual é a forma mais segura de você fazer a leitura das respostas corretas? Pega uma folha em branco, escreve gabarito, preenche as respostas corretas, digitaliza em um arquivo separado, e aqui agora você faz a leitura da imagem dessa folha de resposta, tá? Então, para isso, eu vou importar o gabarito, vou fazer uma leitura dessa imagem e importar as respostas corretas, tá? Existe chance de erro? Existe. Você pode preencher uma bolha errado, né? Mas a chance de ter um preenchimento errado é menor do que você digitar uma opção errada, tá? Aí eu vou em próximo, ó, vou carregar um dos gabaritos somente e veja que ele me traz aqui, ó, as respostas corretas das minhas 30 questões, certo? Carregou as respostas corretas, eu vou em propriedade da questão. Aqui na propriedade da questão, eu vou ver a lógica em relação às minhas regiões criadas no Remark. Então, eu tenho ali as minhas regiões de código de barra e das opções de correção, né? Veja, nome e ID e série e turma são informações que estão vindo da leitura do código de barras. Nome e ID tem essa figurinha do lado. Então, se eu clicar em nome, eu vejo que essa questão identifica o aluno, né? Eu posso fazer ajustes aqui agora? Posso. Eu só quero o nome. Então, eu venho aqui. Nessa prova, eu só preciso do nome, não preciso do CPF. Eu posso chegar aqui e desmarcar a opção ID. Então, para essa correção, em vez de trazer o nome e o CPF, que a gente estava usando como CPF e o ID, ele vai me trazer somente o nome do candidato, tá? Você fazer alterações na avaliação avançada não altera o seu modelo, tá? O seu modelo vai continuar configurado como nome e ID para identificar o respondente, tá? E aí, eu tenho as opções, né, das questões. Por padrão,
cada questão no Remark, né, já tem a resposta correta, que eu configurei aqui no gabarito de resposta, né? Mas, por padrão, o Remark dá uma questão, um ponto para a questão correta, questão errada, resposta errada, rasura ou resposta em branco não pontua. Tá? Se você precisar fazer alterações nessa lógica de pontuação, você pode selecionar, né, as questões alternativas com um CTRL ou com um Shift. Você pode pegar um bloco e aí alterar a pontuação uma única vez. Tá? Bom, agora, objetivo de aprendizagem. É aqui que você divide a prova por disciplina. Eu dei ali uma olhada no edital que a Lídia me mandou e eu vi que vocês têm divisão por questão, né? Então, eu vou fazer agora, eu vou simular aqui uma divisão. Ó, eu venho aqui em novo, né? E aí, ó, eu vou dividir a prova por disciplina, né? Eu tenho ali 30 questões, e aí eu vou pegar cada uma desses bloquinhos de 10 e vou dividir ela por disciplina. Então, digamos que o primeiro é língua portuguesa. Tá? E aí, ó, as questões de 1 até 10 são de língua portuguesa. Tá? E eu também vou usar lá aquele valor de 40% como referência. Tá? Dei um nome, configurei a nota personalizada e já assignei as primeiras 10 questões à língua portuguesa. Eu clico em novo e agora, ó, matemática. Ele já pegou a nota de referência do meu primeiro modelo, então ele vai manter 40%. Então, matemática são das questões de 11 até 20. Então, vem aqui de 11, com o Shift, seleciono a 20, adiciono as questões. Então, agora eu já tenho a divisão da prova por duas disciplinas. Vamos lá, terceira, né? Vamos dizer que aqui seja conhecimento geral, que são as questões de 21 até 30. Tá? Adiciono as questões. Então, agora, além da nota da prova, né, o Remark vai me dar mais 3 notas divididas pelas disciplinas da prova. Tá? Bom, e aí eu tenho a versão de... Pois não. Fábio, tem uma Sim, dúvida aí. Esses 40% que tu colocaste foi por bloco de disciplina, né? sim. Para fazer os 40% da prova no geral. É aqui no começo. Só Na aí, prova né? no geral é Tá. aqui. Se você falar aqui como por disciplina não precisa, você pode vir aqui, ó, e tirar a referência. Tá. Tá? Tá Aí bom. ele não vai apresentar uma referência na nota por disciplina. A nota da disciplina é a nota dele, e tem uma referência somente na nota da prova dele. Entendi. Tá? Bom, e a minha última opção é a versão do teste. A versão do teste é quando a gente tem mais de um gabarito com a resposta correta, tá? É fácil de ilustrar, Enem, né? O Enem lá tem os cadernos amarelo, rosa, branco e azul. Então, no caso, eu iria configurar aqui na versão de teste, sempre na versão padrão, né? Eu precisaria ter uma região que identifica qual dessas versões cada um dos alunos está fazendo, né? Essa opção nunca pode estar em branco. Por quê? Porque senão o Remark vai corrigir essa opção em branco ou com múltipla marcação, né? Com o primeiro modelo configurado no gabarito de resposta, tá? Então, nesse caso onde você tem aí várias questões de provas, né? Na coluna da versão de prova tem que ter obrigatoriamente uma das versões selecionadas, tá? E aí você vai configurar aqui os outros 3. Digamos que lá no gabarito de resposta eu configurei o gabarito amarelo. Então aqui eu vou dizer qual coluna identifica a versão de prova, e aí eu vou criar o do branco, o do rosa e do azul, e aí eu tenho 4 gabaritos para correção, tá? Bom, não é o caso de vocês, né? Termina aqui no objetivo de aprendizagem, e aí, ó, acabei de configurar os objetivos de aprendizagem, eu clico em avaliar. Assim que eu clico em avaliar, o Remark me pergunta se eu quero salvar esse gabarito. É sempre bom deixar um gabarito salvo, né? Até porque se você precisar, por algum motivo,
recorrigir a prova, você já tem um arquivo ROX, né? E aí você já vai ter o arquivo de correção. Então, eu dou sim, eu vou lá na mesma pasta que eu botei o arquivo ROX. Só que agora não é mais ROX, esse arquivo aqui é o AKY, tá? Então, aqui é o processo seletivo 32 de 2022, tá? Eu vou dar o mesmo nome simplesmente para facilitar a identificação, que agora o arquivo é o AKY. Se eu não botar a extensão, ele automaticamente já cria extensão. Então, ó, eu mando salvar, né? Ele avisa que salvou. Então, ó, eu já tenho aqui, ó, processo seletivo com AKY. Eu dou um OK. E agora ele já vai me mostrar os relatórios, tá? Alguma dúvida ali na parte da configuração? Quer rever alguma coisa? Alguma pergunta? A dúvida vai ser só na prática. Então, vamos lá. Olha, não vai ser muito diferente do que todos os nossos clientes fazem, tá, Lídia? O que acontece? Lógico, é um software novo, né? É um processo novo. Então, sim, vocês vão ter dúvidas, né? Vocês têm o vídeo que vocês podem consultar. Vai ter o material de apoio que vocês podem, né, dar uma olhada. E tem o suporte, tá? Qualquer problema que vocês não consigam achar solução, né, ou que deu aquele desespero que precisa de ajuda, é só vocês entrarem em contato com o suporte que a gente vai estar apto a ajudar vocês, tá? Sem problema nenhum. Isso pode acontecer no começo. Por quê? Porque é uma ferramenta nova, são situações novas, vocês nunca viram o software, né? São vários detalhes, são vários botões, são várias configurações, né? Depois que você começa a usar o Remark uma, duas, três vezes, você vai pegando a lógica da coisa. Então você vai corrigindo as provas, né, com um pouco mais de confiança, você já sabe o que precisa fazer, e depois que você começa a corrigir o Remark mais de algumas vezes, você já tem ali a lógica de como funciona. É como todo programa, como Word, Excel, que você começa a utilizar, e aí depois que você conhece, você utiliza, e aí até esquece que o suporte existe, tá? Então fica tranquila, se vocês precisarem de ajuda aí na primeira correção, o pessoal do suporte, inclusive eu estou no pessoal do suporte, a gente pode ajudar vocês nesse primeiro processo, tá bom? Tá bom. Bom, vamos lá. Então agora eu vou mostrar para vocês, né, os relatórios. Naquele material de apoio tem um documento chamado Relatórios de Testes, tá? Lá tem todos os relatórios do Remark, uso, descrição, detalhes e a imagem do relatório, né? Vocês vão se basear no que eu vou pouco demonstrar aqui agora e naqueles relatórios, né? Por quê? Porque o Remark é rico, né, na exibição de relatório. Mas apesar de que ele não te deixa gerar relatório. Os relatórios do Remark, eles são personalizáveis, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês aqui agora quais são os relatórios mais utilizados que a gente tem dos nossos clientes, né? Até mesmo do desenvolvedor. Se vocês precisarem de qualquer um outro relatório que não atenda esse que eu vou mostrar para vocês, provavelmente vocês encontram lá no PDF, tá? Eu vou começar com o relatório 101, porque é o relatório principal, junto com o relatório do aluno, são os relatórios mais utilizados, tá? Então, eu vou voltar aqui ao padrão. Fábio, Né? deixa eu interromper aí rapidinho. A gente, na nossa prova, tem a questão das categorias e da unidade. Onde seria feita essa configuração? Tá, o que são categoria, unidade, sim. Aí eu preciso saber o que você precisa por unidade. Mas o que são categorias? Ó, por exemplo, nós temos dois prédios, né, que são as unidades, o anexo e a matriz. As categorias são dependente de bombeiro, comunidade, PCD, banda de música. Tá, você precisa corrigir tudo isso junto e que isso seja que venha em ordem para você, é isso? Não entendi. Porque assim, embora a prova do sexto ano seja a mesma para todos os candidatos, eu preciso saber quem foram os 30 primeiros da comunidade, os 5 primeiros do PCD.
Isso Tá, tanto então para o anexo eu quanto para a matriz. recomendo que você faça a leitura separada. Então, você vai corrigir, você vai digitalizar as provas do bombeiro separado, do PCD separado, da comunidade separada, tá? Você, no momento que você criar o primeiro arquivo de correção, né? Ó, vou fechar aqui. Ó, digamos que você fez uma segunda leitura, salvou os dados, você vem à avaliação rápida. E aí, ó, você carrega o arquivo da correção do 6º ano que você fez. E aí, ó, é só mandar avaliar, não precisa fazer nada, manda avaliar e ele já te traz os resultados, né, por cada uma dessas categorias, tá? Outra opção, você pode fazer, né, a correção de tudo junto, só que aí, em vez de utilizar o relatório do Remark, você vai exportar o resultado para um Excel, e aí sim, você vai tratar esses dados no Excel, colocando lá, né, utilizando o recurso lá do Excel para poder fazer a classificação, você consegue fazer a ordem que você precisa. Entendi. Tá? Aí você tem essas duas possibilidades, você vê qual delas você se adapta melhor. Tá. Tá? Eu tenho Considerando que a gente faz por categoria e unidade, né? Arquivos diferentes. Sim. No Remark, a gente tem como trabalhar os critérios de desempate, alguma forma? Não. Não, né? Não. O Remark não tem. Isso é uma das coisas que nós estamos solicitando para o desenvolvedor já tem algum tempo, tá? A gente vive pedindo para eles que eles criem alguma forma de que a gente consiga utilizar um ou dois dados como critério de desempate. Até hoje a gente não conseguiu que eles fizessem isso, tá? Então talvez, Lídia, seja mais fácil você corrigir no Remark e aí você exporta o resultado da correção para o Excel e aí sim, lá você consegue não só classificar, né, por unidade e anexo, também como aplicar, né, os critérios de desempate. Sim. Bom, eu mesmo assim vou mostrar alguns relatórios para vocês. E depois que eu mostrar os relatórios, eu mostro para vocês como é que vocês exportam o resultado da avaliação para Excel, para que vocês possam fazer isso no Excel, tá? Então, ó, eu tenho aqui o relatório 101. Ele está por leitura. A avaliação é a nota de 0 a 10. Ela não me interessa, tá? Então, eu venho aqui em estilo de relatório dados, em avaliação eu mudo de sim para não. E aí, ó, ele tira esse dado do relatório, tá? Então, agora eu tenho as notas dos alunos, o total de questões que ele acertou e o total de questões da prova. E eu tenho o resultado da prova, língua portuguesa, matemática e conhecimento geral. Veja que aqui eu não tenho mais o gráfico colorido. Por quê? Porque nós tiramos a referência, tá? Ele tem a referência somente no contexto total da prova, tá? E aí você fala, bom, já ajudaria se eu tivesse a nota, a ordem por nota, né? Então eu posso vir aqui, ó, seleciono pontuação total e coloco decrescente e mando aplicar. Então agora todos os relatórios estão por ordem decrescente. A Patrícia foi a melhor aluna, que acertou 96,67%, porque ela acertou 29 de 30 e assim por diante. E aí o mesmo acontece para as outras matérias, tá? Todos os relatórios do Remark, né, podem ser exportados. Você consegue exportar. Normalmente o que o pessoal mais utiliza é PDF e TIFF, né? E aí você consegue exportar isso para documento, né? Também é possível exportar para HTML, caso você queira botar algum relatório, né, no site aí da instituição, né? Aí eu também tenho texto e RTF, que não são assim muito utilizados, tá? A exportação para Excel eu mostro no final. Vamos lá. Aí, ó. E lógico, você também consegue imprimir todo e qualquer relatório direto do Remark, tá? Aí eu tenho um relatório 100. O relatório 100 é um resumo da prova. Então ele me diz, ó, que 30 alunos fizeram a prova, a pontuação mais baixa foi do Vladimir, que faltou, né? A nota média
foi de 52,56% de acerto, acima dos 40 que nós configuramos, só que a pontuação foi um pouco mais baixa, né? A pontuação foi de 14 pontos e meio para 30, e a pontuação mais alta foi da Patrícia, né? Aqui, o teste a confiabilidade do teste tem a pontuação alfa de Cronbach, né? Por tudo que a gente fez de leitura, revisão e configuração, ele determinou que a confiabilidade do teste é excelente. Eu tenho aqui as médias, né, por língua portuguesa, matemática e conhecimento geral, nós não utilizamos referência, e aí eu tenho as questões mais difíceis e mais fáceis. Para o Remark, as mais difíceis têm a menor porcentagem de acerto, e as mais fáceis a maior porcentagem de acerto, tá? Eu tenho o relatório 105. O relatório 105, ele é um relatório que me dá um mapa da prova. Então, veja, eu consigo ver numa página única as respostas de todo mundo, né? Por linha. Então, ó, resposta correta é a primeira linha, né? Aí eu tenho a da Isadora, as respostas que ela deu estão dentro do quadradinho. O vermelho ela errou, o verde ela acertou, o branco ela deixou em branco, e o ER é a questão que ele fez rasura. O asterisco é múltipla marcação, tá? Então aqui eu consigo ver mais ou menos como foi cada um dos alunos, né? Olhando a linha aqui de referência que ele tem aqui, né? Ainda tem a pontuação total, né? Ó, a Patrícia acertou 29, a percentual, né? E a avaliação, se for o caso, eu também posso tirar. Então é só vir de novo aqui, ó, em avaliação e retirar a coluna avaliação. E eu repito ali, né, as notas que eu usei no relatório 101. Eu tenho um relatório de nota do aluno. Esse é bom vocês fazerem, mesmo que seja que vocês utilizem o Excel. Por quê? Caso o candidato, o aluno, chegue lá e fale, olha, eu tenho certeza que vocês corrigiram minha prova errada, porque você sabe que sempre tem isso, né? Então, o relatório 150 é um relatório individual por aluno. Ou seja, eu vou gerar primeiro da Isadora, né? Vou aplicar as alterações, e aí depois eu vou gerar todos de uma única vez, tá? Então, veja, eu não preciso da coluna avaliação, né? Eu posso ter aqui só o resultado da prova, se vocês acharem melhor, ou, né, o resultado da prova e das 3 disciplinas, né? E aí eu tenho as respostas que ele deu na prova e uma imagem. Configurou do jeito que você precisa? Volta lá no 150, adiciona a todos e abre o relatório, tá? E agora ele gerou uma página para cada aluno, tá? Aqui você pode exportar isso para um PDF, e aí, se algum aluno encrencar com vocês dizendo que, porque minha prova não sei o que das quantas, você pode imprimir o relatório dele, né? E entregar ou para o pai, para o responsável, até mesmo para o aluno, para mostrar qual foi o resultado da prova dele, né? Porque, ó, eu tenho um resultado, por exemplo, a Isadora, ela foi eliminada. Por quê? Porque ela não acertou nem 40% da prova, tá? Aqui no caso, ela tem as respostas que ela deu. Quando estiver com o fundo amarelo, ela errou, e aí, em seguida eu tenho a resposta correta, tá? E eu tenho também uma imagem da folha de resposta dele. E o Remark gera uma página para cada um. Essa aqui é a prova da Patrícia, né? Ela errou uma questão de conhecimento geral, então dá para ver a diferença, né, para cada um dos relatórios, tá? Eu tenho também um relatório de análise da prova, que é o 204, que traz uma análise questão a questão. Então, eu sei qual foi o desempenho daquela questão com todos os alunos. Por exemplo, a questão 1, né, a resposta correta na letra C, 15 alunos ou 50% dos alunos acertaram, né? Aí eu tenho as outras 50%, né, pelas outras opções de resposta. E aqui na questão 2 eu tenho até um distrator, onde uma resposta errada foi mais marcada que uma resposta certa. E eu tenho uma análise de cada um individual para cada uma das questões, tá? E eu também tenho, né, o relatório de estatística do teste. Então, não só pelo resultado, mas por disciplina, né?
quantos... Opa, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Né? O número de item, a pontuação máxima, a pontuação mínima. O Vladimir faltou, então é 0. Né? Se vocês não lerem a prova dos alunos que faltou, aqui vai aparecer realmente um valor diferente de 0. E aí eu tenho pontuação média, referência, percentil, né? E aí alguns testes de confiabilidade para cada um desses itens. Tá? Bom, e aí você pode exportar o resultado lá para o Excel. Como é que você vai fazer isso? Você vai mudar aqui de relatório para dados, né? A casinha com um fundo verde, com um lápis com fundo roxo. Você vai exportar dados textuais e resultados da avaliação textual, porque o nome do aluno é texto. Né? Assim que eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela, e aí eu vou configurar essa exportação. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar no lugar certo. Tá? Então aqui, você vai botar no nome do arquivo, por exemplo, que aqui é o resultado do 6º ano, PCD anexo 1. Ou prova do 6º ano, porque você vai corrigir por prova. Tá? Você vai mudar de salvar como tipo para Excel. Tá? Eu vou usar o 2016. E aí não vai em OK. Vai em avançado. Por quê? Porque você precisa selecionar as opções da correção que você precisa. Tá? Clique em avançado. Aqui é simplesmente um aviso dizendo que ele está fazendo a conversão do tipo de dados do que ele está trazendo lá da planilha externa. Tá? Exatamente a coluna nome. E aí eu vou selecionar aquilo que eu preciso exportar. Né? Eu vou desmarcar tudo e vou marcar somente o que eu preciso. Por exemplo, nome, o CPF, todas as informações que eu preciso do candidato, né, que vem através da leitura do código de barras, e aí o resultado. Tá? No caso da pontuação total, você vai procurar o total score. Então, o resultado total score é o resultado da prova. Então, levando em consideração todas as questões da prova. Então, eu habilito aqui e mudo de integral para automático. Tá? Se você precisar de uma porcentagem de acerto, né, que é um número um pouquinho mais preciso, você pode vir aqui também em resultado, a pontuação percentual, e mudar para automático. Tá? E aí também eu posso fazer o mesmo para essas duas em relação às disciplinas. Então a primeira é língua portuguesa, língua portuguesa total score e pontuação percentual, mudo para automático. Depois eu tenho matemática, total score, pontuação total. E por último, de conhecimento geral. Inclusive, eu consigo salvar esse arquivo. Tá? Esse arquivo tem extensão INI, você pode usar de novo a mesma, né? Então é o processo seletivo 32 de 2022. Por quê? Porque para as próximas correções, é só você carregar esse arquivo INI e finalizar a exportação. Tá? Você não precisa ficar selecionando. Aí eu salvo. E aí é só dar um OK. E de novo um OK. Tá? Aí eu vou lá na minha pasta. Resultado, 6º ano, PCD, anexo 1. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Então, veja. Aqui são os dados de identificação do aluno. Aqui é o resultado da prova. Né? Então, até com 4 casas decimais. A quantidade de questões que ele acertou por prova. E aí, a mesma coisa, né, pelas disciplinas. Então, língua portuguesa, pontuação percentual e a pontuação da soma das questões que ela acertou, depois de matemática e depois de conhecimento geral. Tá? Então, aqui, você consegue aqui agora aplicar a classificação e fazer filtros para poder fazer o desempate. Tá? Eu vou deixar assim para poder enviar esse arquivo para vocês. Bom, fez essa exportação, acaba a correção dessa turma. Aí você vai precisar fazer a correção de outra turma.
E assim por diante, você vai finalizando até gerar todos os arquivos do Excel que você precisa e dos relatórios que você achar melhor exportar, tá? Eu vou fazer somente aqui uma coisa que talvez vocês possam precisar utilizar. Então, ó, eu vou abrir um arquivo ROX, que a gente criou aqui agora. Se ele não tiver aqui no recente, é só você mandar abrir o modelo e procurar o arquivo ROX, tá? Clicou no arquivo ROX, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir um local onde você precisa descompactar esse arquivo, porque o ROX nada mais é que um zip, tá? Eu recomendo sempre criar esse arquivo no momento que você descompacta ele, tá? Por quê? Porque essa pasta precisa estar em branco. Então é o processo seletivo 32 de 2022. Ó, ele vai descompactar tudo e traz a grade de leitura exatamente como eu salvei, tá? Digamos que isso aqui a gente fez a correção do 6º ano, agora é a correção do 7º ano, né? Ou é do anexo 1 e do anexo 2. Se eu já corrigi essa prova antes, eu venho à avaliação avançada e carrego o arquivo AKY correspondente dessa correção. Se é uma nova correção, você precisa configurar e salvar no final, tá? O que eu quero mostrar aqui, né? Existe a possibilidade de anular uma questão, não tem isso? Vocês vão abrir lá o recurso, se for o caso, vocês vão precisar anular uma questão. Nesse caso, quando você anula a questão, vocês dão um ponto para todo mundo ou a questão deixa de fazer parte da prova? Para todo mundo. Tá, então ó, eu vou lá na propriedade da questão, eu vou pegar a questão 1 simplesmente por uma questão de referência de visualização que é mais rápido, tá? E mais fácil. Então, vamos anular a questão 1 de língua portuguesa, tá? Eu tenho duas situações. Eu tenho aquele aluno que marcou apenas uma das 5 opções. Então, em resposta correta, eu preciso atribuir todas as opções de resposta como corretas, tá? Nessa situação, o aluno ganha o ponto e ele acerta a questão, tá? E eu tenho os outros alunos que fizeram rasura, múltipla marcação ou deixaram em branco, né? Nessa situação, eu aplico para a pontuação incorreta e sem resposta, a pontuação correta. Então, eu venho aqui e dou um ponto para todo mundo, tá? Nessa situação, o aluno ganha o ponto, mas ele não acerta a questão, tá? Essa é uma lógica do software que não tem como ser alterada. E aí, ó, eu mando avaliar. Sim, posso inclusive salvar como uma outra versão, né? Já que pode ter sido feito um ajuste, salvo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que aparece uma questão anulada, tá? Lá no relatório 101, você não vai conseguir ver. A única coisa que acontece é que aumenta, né, a quantidade de pontos de quem acertou, certo? No relatório de nota do aluno, no 105, deixa eu mostrar isso aqui antes. Ó, a questão 1 foi anulada, então ele tem um asterisco aqui. Veja que todo mundo na primeira questão está com a bolinha verde, menos quem deixou em branco, tá? Lembrando que quem deixou em branco ganha o ponto, mas não acerta. Então ele continua em branco. E como é que eu sei que ele ganhou o ponto? Aí sim, eu vou no 150, gero o relatório de todo mundo e vou procurar a prova da Viviane, que deixou em branco. Ó, veja, a Isadora marcou a letra E, né? Ela tinha errado, porque a resposta antes era a letra C. Agora, ela acertou a questão 1. Então, ó, Patrícia, Viviane, ó, ela deixou a questão em branco e a resposta dela está certa, tá? Então, ela ganhou o ponto. Ela não acertou, mas ela ganhou o ponto, certo? E aí sim, de novo, você ou gera esse relatório, vai lá em dados e exporta, tá? Vou exportar de novo? Vou. Exportar dados textuais e resultados da avaliação. Tá? Aqui é XLSX. Ó. Vou usar como planilha 2, tá? E aí o que eu faço? Vou lá em avançado e vou carregar o arquivo INI.
Ou seja, ele marcou exatamente como tinha deixado. Aí é só dar um OK, ele vai gerar o arquivo. E aí, ó, é só abrir agora o resultado anexo 1, planilha 2, e aí eu já tenho aqui o resultado com a questão anulada, tá? Então, dependendo de como vocês forem fazer, é só ir propagando a lógica de correção. Se vocês forem corrigir por unidade ou por divisão lá do PCD, corpo de bombeiro, comunidade, assim. Se vocês resolverem fazer a correção toda junta, vocês vão fazer uma única correção do sexto, do sétimo e assim por diante. Certo? Bom, com isso aqui a gente finaliza a capacitação. Agora, eu queria saber como um todo. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem rever algum procedimento? Né? Alguma pergunta? Né? Pode ser até alguma questão que não seja tão pertinente ao remarque, mas de um processo de correção. Aparecida? Assim, a parte de configuração mesmo do gabarito foi o que mais me deixou em dúvida. Mas eu acho que entra naquilo que você falou, que é realmente de pegar a prática. A configuração da página, perdão. A leitura foi o mais fácil para mim, a leitura das imagens. Tá. Tanto que eu não fiquei com nenhuma dúvida nessa. Tá. Olha, nesse primeiro processo... Tem alguma quantidade limite de arquivos, tipo? Ou não? Oi? Não, não tem limite. O Remark não tem limite de leitura. Pra você ter uma ideia, eu já tive um cliente, lógico, ele tinha um baita computador, mas ele fez a correção de 440 mil candidatos de uma prova. Tá? Então não existe limite de leitura. É que assim, quanto maior a quantidade de candidatos, de provas, o Remark vai ficando lento porque ele vai usando o processamento e vai usando a memória do computador. Né? Por exemplo, quantos alunos vocês esperam para a prova aí, anexo 1, anexo 2, tudo junto por ano, por exemplo, por sexto ano? Uns 200, 400? Viu? Opa, tá falhando. Desculpa, eu não ouvi. Quantos candidatos vocês esperam por turma, mais ou menos? O sexto ano, uns 1.400. Tá. Então, tem um ajuste que vocês precisam fazer, tá? No Remark, para deixar o Remark mais ágil, tá? O Remark, ele limita a pesquisa do banco de dados a 1000 registros. Então, ó, tem lá um tutorial de como fazer isso também, tá? Mas eu já vou mostrar aqui agora para vocês, tá? Ó, vocês vão vir aqui em ferramentas, ou aqui no final, já tem aqui, ó. Não, é aqui não, ferramentas, preferências, tá? Na tela que abrir, o último item aqui, ó, limite de registro da pesquisa do banco de dados. O padrão vem 1000, tá? Vocês vão aumentar esse número para 2000, tá? Se vocês tiverem 2.000 alunos, põe 3.000. Pode deixar 3.000, não tem problema. É um valor baixo. Eu diria até que se você deixar 5.000, não vai interferir no desempenho de leitura do Remark, tá? Então, se você achar melhor, já deixa como 5.000, aplica e dá um OK. E isso precisa ser feito a partir do momento que vocês abrirem no Remark, tá? Acho que a Mariana ficou com dúvida aí na criação do modelo, não é isso? Eu já vou fazer eu vou dar um caminho das pedras para vocês, tá? Então, olha, eu vou abrir aqui. Vocês vão fazer a impressão daquela folha em branco, né? Vai imprimir, vai digitalizar, vai gerar o arquivo e aí, ó, você vai pegar lá o modelo que eu enviei, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa imagem e vai substituir a imagem aqui. Então, ó, vem em redefinir imagem, vai localizar. Eu vou pegar o PDF que eu mandei para a Lídia, tá?
eu espero que ele tenha uma formatação um pouco diferente, tá? Ó, inclusive ele está colorido, tá? Na hora que eu der um OK, ele vai jogar no fundo. Ele está muito parecido, então não acontece. O que poderia acontecer, né, é ele estar com uma formatação diferente. Então aqui agora você só precisaria, ó, ajustar as regiões no lugar certo, tá? E aí talvez colocar a pesquisa do banco de dados para facilitar. Vamos fazer diferente. Quantos candidatos vocês esperam nessa prova como um todo? Uns 5.000? 3.200. Tá, então o que você vai fazer? Você vai colocar esses 3.200 candidatos numa única planilha. Você vai mudar lá, né, o limite da pesquisa do banco de dados para 5.000, vai aplicar, dar um OK, e aí você vai usar uma única planilha com todos os candidatos de uma única vez. Por quê? Porque aí não interessa se você está lendo o 6º ano, se está lendo o 7º, 8º ou 9º, né? Se o dado do aluno estiver na planilha, se você estiver lendo o 6º, ele vai encontrar, se você estiver lendo o 7º, ele vai encontrar, você vai ganhar tempo. Então, a única coisa que você precisa fazer é vir aqui nas propriedades da questão e configurar a sua planilha. Uma única vez. Salva, e quando você abrir, independente da turma que você estiver lendo, o dado do aluno vai estar lá. Deu para pegar a lógica? O modelo vai ser o mesmo para todos. Sim. Bom, aí eu acredito que sim, né? Eu falei que sim sem saber. Desculpem. Na verdade, não. Na verdade, não, mas... Então, mas aí, por exemplo, aí você fala, olha, eu tenho um modelo lá que só tem 30 questões. Aí você vai lá, cria esse arquivinho já com a pesquisa do banco de dados, arquivo, salvar como, e aí, ó, digamos que seja 30 questões ou mais. Aí é só para facilitar a lógica. Ó, de 30 questões, você vem aqui e deleta o excesso, ou cria as outras. Salva, e aí, com a mesma base de dados, você já tem o de 30 e o de 40 criados, entendeu? Então, você cria o seu arquivo a partir do seu primeiro modelo. Você faz a pesquisa do banco de dados com a sua tabela do Excel, né? Salva, e a partir nesse primeiro modelo, você vai criando os outros, simplesmente substituindo a folha, né? Por quê? Aqui no caso, eu botei 30. Mas se você tiver com 60, o que acontece? Você vai ter mais colunas, ou vai ter mais opções de resposta por coluna, e isso precisa ser reconfigurado, tá? No nosso caso, é a mesma quantidade de questões, só que o fundamental são apenas 4 opções. Tá, então, na verdade, o que você vai fazer? Você vai fazer a impressão do modelo que vai ser das respostas de A até E, você vai trocar a imagem, você vai entrar nas propriedades, diminuir a opção de resposta de 5 para 4. Veja que a letra E some, né? E aí, ó, você não vai precisar fazer isso, vai precisar só diminuir, né? Porque a linha, provavelmente a borda vai cair em cima da linha. Ficou verde, ele tá mapeando lá as 4 opções de resposta corretamente, tá? Mais alguma dúvida? Mostrou para a gente que tem como exportar, né? Mas tem como importar? Importar o quê? Supondo que eu tenha uma planilha com as respostas, o gabarito dos candidatos, somente para gerar os relatórios com esses dados. Não tem como importar. O Remark, ele faz a captura dos dados através da leitura. Ele precisa da imagem para se certificar. Você poderia até abrir um Excel, corrigir, mas aí você não vai ter a imagem da prova, por exemplo. E o Excel tem que estar exatamente no formato de coluna, com o mesmo nome, tudo igual do que o seu modelo. Não é muito recomendado fazer isso. Entendi, porque assim, no caso, no Excel seria mais fácil
filtrar e personalizar por categoria, né? Sim, com certeza. Porque o Remark não vai te dar, inclusive lá nos relatórios, que nem vocês viram. Deixa eu abrir aqui, ó. Essa aqui é a leitura de vocês. Eu vou fazer a avaliação avançada. Nas opções do estilo de relatório, você vê que ele não tem na opção de classificação, ou seja, onde ele traz as opções, né, para poder mostrar para o respondente, nada além de opções do Remark. Então, ou a identificação, ou é o percentual de acerto, ou pontuação total, ou avaliação. Eu não tenho nenhum dado que o Remark possa utilizar para fazer essa classificação. Se alguém nasceu, se alguém é mais novo, ou se alguém é mais velho, ou se ele mora na comunidade, ou se ele não mora, né? Ele não tem essa possibilidade. Tudo isso você vai precisar fazer no Excel, usando lá a classificação do Excel. Uhum. Tem mais algum item que vocês estão assim com mais dúvidas? Assim, eu acho que as dúvidas mesmo só quando a gente for começar A utilizar. a utilizar, que aí... Eu posso dar uma sugestão a vocês? Claro. Eu vou mandar para vocês esses arquivos que a gente utilizou aqui agora no Remark, tá? Eu recomendo você pegar os arquivos que eu utilizei, fazer o mapeamento, fazer leitura, não precisa nem digitalizar porque as imagens já estão prontas, tá? E aí vocês vão tentar replicar tudo que vocês viram aqui até exportar para o Excel. Uhum. Se vocês já tiverem uma dúvida, tudo que vai aparecer de dúvida vai aparecer nesse primeiro teste. E aí vocês já podem entrar em contato lá comigo pelo suporte, tá? E aí eu vou tirando as dúvidas. Se for o caso, a gente volta a fazer um outro acesso para eu ver a dúvida que vocês estão tendo, não tem problema, tá? Às vezes é mais fácil fazer um acesso do que ficar trocando e-mail, certo? Aí a gente faz um outro acesso, vê o que está acontecendo, eu explico de novo, mostro, e aí a gente vai tirando as dúvidas. Por quê? Vocês vão estar muito mais seguras no dia da correção do que se fosse usar a primeira vez exatamente no dia da correção. Sim. Em relação... Estava falando, né, que fosse dúvida, mesmo que não fosse do programa. Então, assim, seria uma orientação, uma sugestão, colocar sequencial dos alunos por unidade de categoria para facilitar a nossa correção. Seria isso? Não, você pode usar um número sequencial, né? Então você põe a lista, você pode botar em ordem alfabética seu Excel e põe a numeração lá, 001 e assim por diante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e usar esse dado, né? Porque é o único dado que você vai ter, porque você falou que tem alguns que não vão ter CPF, nem RG, alguma coisa assim, né? Então, esse número você cria aleatoriamente. Ou deixa fora de ordem mesmo, no que você achar melhor, só que aí você cria uma coluna e vai botando esse número, 001, 002, 003, né? É bom ter pelo menos 3 dígitos, tá? Se você achar melhor começar em 101, comece em 101. Por quê? O Remark lê melhor o código, aliás, todo, né, leitor, lê melhor um código que tem 3 dígitos ou mais do que menos de 3. Então você pode começar no 101, 102, 103 e vai embora. Você vai criar aí até os 3.300, se são 3.200, você vai criar até 3.300 números de criação, porque você começou no 100. Tá? E aí sim, a gente usa esse número para fazer a geração no código de barras e para fazer a leitura da planilha no momento que você fizer a leitura das imagens de prova dos alunos. Não, mas a dúvida não foi essa. Oi, então desculpa.
Porque assim, a gente já concluiu que não dá para corrigir todo mundo junto. Sim. Aí, por exemplo, se eu quisesse corrigir só o 6º ano da matriz da categoria comunidade, então o ideal seria eu fazer o sequencial do Não. 101 até o 1500? Não, aí você. Essa lógica não se aplica à geração de folha de resposta. Se você quiser corrigir a prova do 6º ano da comunidade do anexo 1, você vai digitalizar essas provas separadas e vai ler somente essas provas. E aí, não interessa se o aluno é 101, 1204, 2354. O dado dele vai estar lá na planilha e ele vai trazer o dado do aluno no momento da leitura. Tá? Você vai fazer a leitura pelo resultado que você espera. Se você vai ler todo o 6º ano junto, você digitaliza todo o 6º ano junto. Se você vai fazer o 6º ano separado, ou por comunidade, ou pelo Corpo de Bombeiros, ou por PCD, anexo 1 ou anexo 2, tá? Aí você divide esses lotes por digitalização. E aí você vai lendo um a um deles. Pois é, porque assim, pelo menos na minha visão, é mais fácil eu saber assim, olha, na sala de 1 a 10 é só candidato dessa categoria. Então eu pego todos aqueles gabaritos, corrijo e deixo em um arquivo. Sim, você pode assim, fazer isso minha também. Visão, você pode. Mais fácil. Sim, você pode Eu mandar. acho que é mais fácil assim mesmo, é mais fácil. Quando você for criar a planilha que você for usar para poder fazer a mala direta, né? Você pode colocar a numeração sequencial. Então vai começar no 6º ano, comunidade, anexo 1. Então você coloca já nessa ordem, em seguida você põe 6º ano, comunidade, anexo 2. Aí é numeração sequencial. Então aí você sabe que do 101 ao 199 é essa primeira faixa, né? Aí o anexo 2 vem de 200 a 255. E aí sim, entendeu? Aí você pode, na hora de digitalizar, procurar por essa faixa. Facilita, concordo. Você ganha tempo. É porque, assim, embora a gente faça o detalhamento no Excel, é interessante que a gente consiga gerar esses relatórios também. Sim. As categorias. Sim. Para você ter uma primeira análise, né? Pela pontuação que cada um tirou. E aí sim, o desempate você trata ali no Excel. Sim. A lógica é boa, funciona. Né? Tem um ditado que eu, apesar de não falar mais muito tempo, eu falei isso muito no início do que eu dei treinamento do Remark, a capacitação do Remark, tá? Quanto mais você fizer antes, menos você precisa fazer na correção do Remark. Por quê? Quanto mais você se preparar, separar as provas que nem você está falando, né? Por turma, por geração, tudo isso, mais rápido se torna a correção no Remark. Porque se você fizer tudo de um jeito muito simples, unificado, você vai perder mais tempo depois, né, para poder separar, classificar de um todo, se você já poderia ter feito como vocês estão mencionando, fazer aí, né, a seleção individual. Por mim, era somente essa dúvida. Então tá bom. Bom, gente, se não tiver mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Bom, então vamos lá. Bruno, alguma dúvida? Eu acho que... Fábio, queria te agradecer aí pela disponibilidade, pelos ensinamentos. Tenho certeza que a gente vai te perturbar ainda, tirar todas as dúvidas. Ô, Lídia, fica tranquila, tá? A gente está aqui justamente para isso. O importante é que vocês possam fazer o processo aí seguras e sabendo que o resultado vai ser a coisa mais fiel ao que vocês precisam, tá? Eu só preciso mostrar aqui agora como é que vocês baixam o vídeo. Então, ó, eu vou parar a gravação, tem um vídeo aí de 1